Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, a gente poder estar reunido de uma maneira coletiva como igreja em adoração ao Senhor. Vamos já pegando nossos lugares, vamos prestar culto. Pastor Carlos, cadê a Sara? Chegou? Pastor Carlos está chegando. Está vindo, saiu lá de Minas, a viagem é um pouquinho longa, então deve estar quase chegando aqui, já em Ribeirão também, graças a Deus. Nós estamos também muito contentes, a gente participou de um período bem delicado, né, a respeito da pandemia. Ficamos praticamente 2 anos sem prestar culto coletivamente, e a gente fica feliz, agora já está um pouco liberado as máscaras, tem gente que... A nossa igreja está à vontade aí em relação a isso. Se você não se sentir ainda querendo usar, fique à vontade. Quem também sem, não está obrigando. Então, a gente sente que está terminando esse ambiente de pandemia, e a gente poder agradecer. Muitas das vezes nós ficamos focados em uma coisa, e Senhor, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. E aí quando passa, passou. Temos que celebrar, temos que agradecer ao Senhor, porque passamos por esse período muito delicado. Infelizmente muitas pessoas morreram, várias pessoas da nossa igreja ficaram mal, mas graças a Deus estamos aqui, podendo estar louvando junto mais uma vez. Até meu pai brincava, a gente vinha trazer uma mensagem aqui olhando para o celular. Que coisa ruim, estranha, não ter esse contato visual com os irmãos, estar juntos celebrando a adoração. Então, que a gente possa agradecer por esse momento, ficar feliz com isso. Então, sinta seu coração agradecido por esse momento de poder estar juntos, podendo cultuar. E depois, no final do culto, a gente vai falar sobre as programações. Estamos tendo programação normal, então vários dias estamos tendo cultos específicos de oração, estudo da palavra. Então, venha conosco participar dessa adoração e a gente poder juntos, como igreja, adorar ao Senhor. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em João capítulo 4. João 4, por favor. Se tem alguém do seu lado sem a palavra do Senhor, compartilha com ela. João capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos. Enquanto o seu irmão está achando João, o Evangelho de João, capítulo 4. Enquanto os irmãos estão procurando e achando aí, esse é um culto de adoração ao Senhor. E se você prestar muita atenção, você vai entender que nós estamos dialogando com o Senhor aqui agora. Acabamos de abrir a Bíblia, e a Bíblia aberta é Deus falando com o seu povo, amém? Deus já está falando com você agora, através do que as Escrituras está dito em João capítulo 4. E aí, Deus vai falar conosco, depois nós vamos orar a Ele, é nós falando com Ele também. Depois nós vamos entoar louvores, depois vai vir a mensagem, e aí Ele vai falar de novo conosco. Depois a gente fala com Ele através de adoração, com as nossas finanças, com outros momentos de louvor, com testemunho. Então repare, o culto é um diálogo. Deus vai falar, nós também vamos falar com Ele. Então preste atenção, João capítulo 4, vamos ler 2 versículos, versículo 23 e o 24, diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui estava tendo, nós sabemos rapidamente, estava tendo um diálogo com uma mulher samaritana. Judeus e samaritanos não se davam, e ele estava tendo uma conversa com uma samaritana, e ali Jesus estava explicando para ela como que ia ser a partir daquele momento a verdadeira adoração. E aí ela sempre achava que era no local, no momento, e Jesus se manifesta para ela e diz: olha, vai chegar um momento, esse momento já chegou, em que o meu povo vai adorar em espírito e em verdade, não num local específico, sagrado, enfim. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para vocês: vamos prestar culto aqui agora, a adoração.
E o culto só tem um espectador que vai receber a adoração. Quem é que vai receber? Quem? Jesus vai receber a nossa adoração aqui agora. O culto é teocêntrico. O que é teocêntrico? Teo, Deus, centro. Deus está no centro do culto. Então nós, de uma maneira coletiva, vamos prestar culto ao Senhor. Por isso que muitas vezes a gente ouve isso: hoje eu não gostei do culto. Você não pode dizer isso, meu irmão. Você não pode dizer: eu não gostei do culto. Você está prestando culto em adoração ao Senhor. Nós estamos prestando culto. Aqui não tem muitas igrejas que infelizmente não é teocêntrica. O homem está no centro. Igrejas querem prestar cultos para o homem, entreter as pessoas. O objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui agora é nós prestarmos culto em adoração ao Senhor, de uma maneira coletiva. Então, que nesse momento a gente possa estar se atentando a isso, guardando o nosso coração, e de uma maneira conjunta, somos uma igreja, todos nós vamos prestar culto em adoração ao Senhor. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que Ele nos encontre aqui em adoração sincera, agradecidos por tudo que Ele tem feito para conosco. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai bondoso, nós te louvamos, Pai. É um privilégio da graça podermos estar aqui reunidos de portas abertas, juntos como igreja do Senhor, Pai, podendo entoar louvores, cânticos, orarmos, ó Pai, com o microfone na mão para todo mundo, quem quiser ouvir, para a gente proclamar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Pai, recebe a nossa adoração aqui nesse momento, Pai. Recebe esse culto é para o Senhor, não é para homem, não é para placa de igreja, não é para ninguém aqui, Pai. O único espectador aqui nesse momento é o Senhor. Então recebe a nossa adoração aqui, Pai. Encontre verdadeiros adoradores aqui, Pai, nesse momento. Que a gente possa te adorar de uma maneira sincera, íntegra, de verdade, e que o Senhor possa receber a nossa adoração nesse exato momento. E que, ó Pai, que no começar de mim e partindo para os meus irmãos também, que a gente possa entender que adoração não é apenas esse momento aqui agora. O que a gente vai fazer aqui é adoração, mas a nossa adoração tem que se estender na segunda-feira, na terça, na quarta, em qualquer lugar que a gente esteja, Pai, para que o Teu nome cresça sempre e sempre. Nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de nós aqui, Pai, e perdão pelas falhas e pecados que cometemos contra o Senhor. Essa é, Pai, a oração que fazemos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Boa noite, irmãos. O Neemias falou um pouquinho do que eu ia falar para vocês, então eu vou acrescentar só um pouquinho. A gente está tendo um estudo aqui de quarta-feira com o pastor sobre uma adoração 24/7, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 7 dias na semana. Então que a gente possa entender que a adoração não é só o que a gente faz aqui coletivamente. É importante esse momento a gente estar junto como um corpo, mas essa adoração que a gente presta aqui, ela tem que continuar todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente está em casa com a família. Essa adoração ao Senhor, ela tem que permanecer. Então que nesse momento a gente possa falar que Jesus, Ele não é só bem-vindo aqui nesse culto, mas Ele é bem-vindo dentro dos nossos corações, para que lá fora a gente possa continuar em adoração a Ele. Adoremos ao Senhor.
Que quando a gente olha a criação de Deus, lá fora a gente olha as estrelas, o mar, a natureza, as coisas grandiosas que Deus faz. Imagina a grandeza do Criador, dessas coisas tão grandiosas que a gente já se impressiona de olhar. Imagina quando a gente puder ter essa experiência de encontrar pessoalmente com o Senhor. Imagina quão maravilhoso, incrível e grandioso Ele é. Que nesse momento a gente possa engrandecer a Ele e falar: Senhor, grandioso és Tu. E minha alma canta: quão grande és Tu. Adoramos ao Senhor. Aqui é pra ver se a gente tá esperto, pra ver se deu uma caidinha. Aí. É só pra ver se os irmãos estão espertos e estão prestando atenção no hino. Você pode estar saindo agora, nesse momento, para ouvir a sua mensagem, a sua linguagem. Vou convidar aqui o pastor Luiz. Como falamos no começo do culto, nós
Oramos ao Senhor, entoamos louvores a Ele, falando com Ele, agradecendo a Ele. Agora nesse momento nós cremos que é Deus falando conosco. Quando o pastor abre a Bíblia e expõe ela a nós, é Deus falando conosco. Então, esteja com o seu coração aberto, não apenas com os seus ouvidos, mas o seu coração aqui aberto. E que essa palavra possa encontrar uma boa terra no seu coração nesse momento. Que ela possa entrar. Nosso Deus, esse que é o melhor lugar do mundo para nós ficarmos. Esse que é o melhor lugar do mundo para nós estarmos. E porque com certeza, como o Neemias falou, o nosso Deus aqui, né? Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Que todos nós possamos com esse desejo, né? Em espírito e em verdade, né? Espírito porque Deus já fez a transformação nas nossas vidas, né? O Espírito Santo faz morada nos nossos corações, e em verdade porque nós estamos aqui reunidos, né? Nós estamos mostrando, né, para as pessoas que nós realmente somos pessoas diferentes e que nós fazemos parte desse reino maravilhoso que é o reino do nosso Deus. Somos pessoas diferentes porque fomos alcançadas pelo amor de Deus, mas nós não somos melhores do que ninguém, né? É bom que a gente tenha isso bem claro nas nossas vidas. Irmãos, o texto que Deus vai estar falando conosco nessa noite, quero que os irmãos já deixem aberto. Com certeza Deus vai estar apenas começando a falar conosco aqui. Como a gente já falou bastante desde o início do culto, a adoração ao nosso Deus, ela não cessa, ela começa, né, aqui no culto. Esse culto não termina, né? Nós vamos, daqui a algumas horas, nós estaremos a continuar falando com você, se você permitir, se você der abertura para o Espírito Santo, e que esse primeiro hino que nós cantamos, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, não só neste lugar, mas nas nossas vidas. Então Ele quer continuar falando com você quando você estiver dirigindo para sua casa, quando você estiver se preparando para dormir, durante o seu sono, né? O Espírito Santo estará com você e Deus estará te protegendo, velando por você. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. É um texto bastante conhecido, se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35 ao 43. É um dos milagres realizados por Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é conhecido como conta a história do cego de Jericó. Então, nós vamos ver aqui um dos milagres, né, realizados por Jesus. Depois a gente vai estar fazendo uma aplicação nas nossas vidas. Então, os irmãos, acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim: quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou do que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Então Jesus parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor,
que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, com os nossos corações abertos, ansiosos por ouvir a Tua voz falando conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de estar aqui entre nós, falando com cada um de nós, porque cremos que a Tua palavra não volta vazia, e que o Senhor faça a Tua vontade nas nossas vidas. Nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos, né, da palavra de Deus, do Novo Testamento. É um dos milagres de Jesus, né? É um texto bastante conhecido. Existem até várias músicas, né, que foram feitas baseadas nessa passagem do cego de Jericó. Então é um texto bastante conhecido por nós. E a gente vê aqui como Jesus, ele é realmente simples, né, na sua maneira de agir, na sua maneira de fazer a obra de Deus, porque a vinda de Jesus a esse mundo já foi um cumprimento da obra de Deus, da vontade de Deus. Então, a maneira como ele se comportava, a gente vê que Jesus, ele nunca aceitou ser tratado ou ser recebido como uma celebridade. Nós temos muito que aprender, né, com o nosso Jesus. Então a gente vê que Jesus era uma pessoa muito simples, muito humilde, e uma pessoa que ele era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus, e ele veio para salvar, né, toda a humanidade, para cumprir tudo aquilo que o Velho Testamento inteiro estava anunciando, né, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, do Salvador. Então a vinda de Jesus foi o cumprimento de todo esse plano de Deus. E a gente vê que Jesus, ele é muito simples na maneira de agir. Então ele estava chegando, né, na cidade de Jericó, e ele passando, sempre onde Jesus estava, sempre havia uma multidão, né? Sempre havia muitas pessoas querendo estar com ele, né, querendo ouvir seus ensinamentos. Então a gente vê que na multidão, assim como acontece, né, nos nossos dias, existem pessoas de vários tipos, né? Na multidão você encontra pessoas de vários tipos, e você encontra pessoas com vários objetivos, né? Nem todos, né, na multidão estavam com o desejo de ouvir os ensinamentos de Jesus, ou estavam com o desejo de adorar a Jesus, adorar a Deus. Mas a multidão, né, eu acredito que a maioria tinha desejo, né, tinha objetivo de tirar algum proveito, né, de tirar alguma vantagem. E não é diferente do que acontece nos nossos dias. Às vezes a gente vê igrejas lotadas, né, muitas pessoas, só que ali tem pessoas que estão realmente com o coração desejosos, né, ardentes de servir ao nosso Deus, de ouvir os ensinamentos, mas a grande maioria está ali procurando algum benefício, querendo tirar alguma vantagem. Só que a gente vê que isso não aconteceu com o cego de Jericó. Ele não fazia parte da multidão. Interessante que até quando ele viu que Jesus estava passando, ele clamou a Jesus, né? E ele clamou de uma maneira como quem já conhecia, alguém já tinha ouvido falar de Jesus, ele já conhecia esse Jesus. Então ele sabia, inclusive da história, ele sabia que Jesus
era filho de Davi, ele era da descendência de Davi, né? Então, ele clama a Jesus, não como Senhor ou como mestre, mas ele clama como filho de Davi. Então, isso prova que ele conhecia, ele sabia quem era Jesus. E ele tinha fé, ele sabia que se ele se aproximasse de Jesus, ele seria curado. Então, o objetivo dele era esse, mas não simplesmente, ele não estava ali simplesmente pela bênção, né? Ou pelo benefício que ele podia tirar, mas ele estava ali pela fé. Então ele clama, né, Jesus, chama de filho de Davi e diz: tem compaixão de mim, né? A palavra compaixão, ela tem o mesmo significado da palavra misericórdia. Então, no nosso meio, né, nos nossos dias, é mais comum usar a palavra misericórdia. Virou até um chavão entre os crentes, né? Misericórdia, né? Pessoas falam sem saber até o significado, né? Mas aqui, então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou seja, tenha misericórdia de mim. E misericórdia, a gente sabe o que significa você se colocar no lugar do outro, né? A palavra misericórdia, ela tem origem, né, na palavra miséria, né? Então, quando você pede para alguém ter misericórdia, você está pedindo para a pessoa sentir o seu estado, sentir a miséria que você está vivendo. Miséria no sentido de a necessidade que você está passando naquele momento. Então, ele clama a Jesus: Jesus, filho de Davi, se coloque no meu lugar, né? Sinta a miséria que eu estou passando, sendo cego, estando à beira do caminho, mendigando. Então ele pede para Jesus se colocar no lugar dele, né? Porque ele tinha certeza que se Jesus fizesse isso, ele seria curado. E é interessante, né, que aí ele continua clamando e a multidão manda ele se calar, mas aí que ele grita mais ainda. Então a gente já tira aqui uma lição, né? Quando nós estamos desejosos de adorar o nosso Deus, a gente sabe que o mundo, né, e o nosso inimigo, né, o diabo, ele vai colocar vários obstáculos, ele vai colocar várias coisas para impedir que nós cheguemos até a presença de Jesus. Então a gente está com aquele desejo, aquela vontade de adorar, mas a gente pode ter certeza que não vai ser fácil, né? Não foi fácil, acredito que para todos nós que chegarmos aqui, né? A gente estava falando sobre o período da pandemia que nós vivemos, ficamos quase 2 anos sem podermos nos reunir como igreja, né? Então, e com certeza não foi fácil, né, passar por esse momento, e até hoje, né, quando a gente já está podendo se reunir, a gente já está tendo condições de prestar esse culto a Deus coletivamente, não é fácil, né? A gente começa a se preparar, né? Às vezes chega uma visita, às vezes toca o telefone com uma notícia não muito boa, mas o inimigo sempre coloca algum obstáculo. Às vezes você está andando, um carro que fecha a sua frente, e, enfim, alguma coisa sempre acontece para impedir você de estar na presença de Jesus e poder adorá-lo. E aqui com esse servo de Jericó, eu digo que não foi diferente. Ele conhecia esse Jesus, ele sabia que Jesus era filho de Deus, né? Era filho de Davi, né? Da descendência de Davi. Então, ele clama a Jesus, que Jesus tenha misericórdia ou compaixão dele, né? Só que a multidão, né, não queria impedir que ele se chegasse até Jesus, mas aí ele gritou ainda mais, né, mais forte, porque ele tinha aquele objetivo, ele tinha aquele alvo, né? Ele falou: não, a multidão não vai me impedir, nada vai me impedir de chegar até Jesus, de perder aquela oportunidade. Jesus estava passando e ele estava ali, né? Jesus foi
perto de onde ele estava, então ele não poderia perder aquela oportunidade, deixar passar aquela oportunidade de ter aquele encontro com Jesus. E a gente vê que Jesus, como ele é onisciente, ele é o próprio Deus, né? Ele ouviu e ele sentiu, né, a fé no coração daquele homem. Então Jesus se volta e fala para a multidão: não, traga ele até mim, né? Então trouxeram, né, a multidão permitiu que ele fosse até Jesus. E aí vem uma parte até interessante, né? E é justamente a partir daqui que eu gostaria de fazer uma aplicação para nós, nas nossas vidas. E aqui então essa passagem realmente fala muito aos nossos corações, porque tem muito a ver com os nossos dias, com a história de cada um de nós. Então, versículo 40, Jesus então fala: então Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Algumas versões dizem: Senhor, que eu veja, né? Ou então que eu recupere a visão, né? Algumas versões estão um pouquinho diferentes, mas é interessante que quando ele chegou na presença de Jesus sabia, né, viu que ele era cego, né? Então Jesus, ele faz essa pergunta, né? Que queres que eu te faça? Porque realmente, irmãos, é como a gente falou, muitas pessoas que estão à procura de Jesus têm vários objetivos. Então, às vezes a gente vê uma pessoa com algum problema, buscando Jesus. Na verdade, aquela pessoa ela não está querendo, né, a solução daquele problema, né, que está tão visível, está tão aparente. Às vezes ela tem um outro problema, uma outra necessidade, ela quer uma outra coisa, ou às vezes ela está intercedendo por uma outra pessoa. Então, é interessante essa pergunta que Jesus faz para ele: que queres que eu te faça? Então, parecia óbvio, né? Então, ele era cego, estava à beira do caminho, né? Ele estava clamando a Jesus, e aí quando então ele consegue chegar na presença de Jesus, Jesus então faz essa pergunta, né? Então Jesus fala: bom, você queria vir até mim, então você está na minha presença, agora o que você quer que eu te faça? No que eu posso te ajudar? Né? Seria mais ou menos isso, a pergunta que Jesus fez aí: o que queres que eu te faça? E aí então ele fala: Senhor, que eu volte a ver. Então aqui, irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação para as nossas vidas, que aqui tem dois sentidos, né? Que eu volte a ver. Então, se a gente analisar, eles falam o seguinte: que eu volte a ver. Então isso dá para a gente concluir que ele não era um cego de nascença, mas que ele tinha a visão, né? E por algum motivo que aqui o texto não fala, ele perdeu a visão. Então, ou por uma doença, ou por um acidente, enfim, a gente não sabe qual o motivo, mas ele era uma pessoa que nasceu, podemos dizer, perfeita, né? Ou pelo menos sua visão, ele via, ele enxergava, e por algum motivo ele perdeu a visão. Então a gente pode concluir isso pelas próprias palavras dele, né? Ele fala: Senhor, que eu volte a ver. Então é sinal que ele via, ele tinha a visão perfeita, e por algum motivo ele perdeu a visão. Então ele clama a Deus, ele tem fé de que se ele chegar até Jesus, ele vai conseguir recuperar a visão, recuperar aquilo que por algum motivo ele tinha perdido. Então, e aqui no texto não fala que ele era um cego de nascença, fala que ele era um cego que mendigava à beira do caminho, mas a gente não sabia. Aqui não fala nem quantos anos ele tinha e nem há quanto tempo ele tinha perdido essa visão. Então ele pede para Jesus: Senhor, que eu volte a ver.
Então, irmãos, com certeza, ele tinha visão, mas por algum motivo ele perdeu. Então aqui nós podemos aplicar de duas maneiras, ou não. A primeira, ele tinha perdido a visão, então fisicamente ele já não enxergava, e também, a gente não sabe o motivo, né? Mas pode ser por motivo do pecado, né? Pode ser por alguma consequência do pecado, ele tinha perdido essa visão. E a palavra de Deus, ela fala, inclusive no mesmo livro de Lucas, Evangelho de Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 11, versículo 34, depois os irmãos podem ler, o próprio Jesus fala que os olhos são a candeia do corpo. Então, ele fala que se o teu corpo, se os teus olhos forem bons, ou seja, se aquilo que você vê for coisas boas, o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos te levarem a ver coisas ruins, todo o seu corpo vai estar em trevas. Então, o próprio Jesus vai estar falando sobre isso. Então, aqui pode ser que ele tenha perdido a visão por alguma doença, por alguma enfermidade, ou pode ser consequência do pecado. Mas o fato é que Jesus então o curou, né? Então ele voltou a ver, né? E ele sentiu que aquilo que o levou a perder a visão tinha sido resolvido. Se foi pecado, ele tinha sido curado, ele tinha sido perdoado, né? Ou se foi por algum problema, alguma doença, algum acidente, então Jesus fez um milagre e recuperou a visão. Então aqui, irmãos, para nós, principalmente, eu gostaria de estar fazendo a segunda aplicação, com relação ao pecado. Então, muitas vezes, a falta de visão pode nos levar a cometer pecado, a falta de visão espiritual. Então, às vezes nós temos o nosso corpo perfeito, a nossa visão é perfeita, só que às vezes tem pessoas que usam os seus olhos de uma maneira pecaminosa. E eu não preciso aqui nem falar, né? Mas tem várias maneiras, né? Só pela internet, né? Pelos computadores, dá para a gente ter uma noção, né, do universo de coisas que tem ali, principalmente com os nossos olhos, né, que vai nos levar a pecar. Então, principalmente, o que Jesus quer fazer nas nossas vidas hoje é nos curar espiritualmente. Claro que Jesus, se for da vontade de Deus, ele pode e ele vai nos curar fisicamente. Mas o objetivo principal, inclusive o objetivo principal da vinda de Jesus a esse mundo, era nos perdoar os pecados e nos dar, fazer esse milagre no sentido de perdoar os nossos pecados, nos devolver a visão espiritual. Visão essa que todos nós tínhamos quando, antes do pecado entrar no mundo, né, antes de nós já sermos contaminados pelo pecado. A gente sabe que por causa de Adão e Eva, toda a raça humana e toda a criação de Deus sofre as consequências do pecado. Então, Jesus, então, hoje, ele quer nos curar, principalmente dessa cegueira espiritual. E ainda nesse sentido, irmãos, a gente vê que não é difícil nós encontrarmos pessoas, né, no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, eu estou falando aqui da nossa igreja, mas estou falando no meio
evangélico, pessoas que têm a visão física perfeita, né? Ou até quem usa óculos, ou quem tem algum probleminha nas vistas, mas que tem a visão física perfeita, mas e tem uma visão espiritual totalmente deturpada, que ainda não deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida a ponto de lhe curar, né? E de lhe devolver a visão espiritual. Então, e o que nós poderíamos colocar como visão espiritual? Principalmente você olhar para o seu próximo e você sentir a necessidade dele. Então, hoje nós temos condições de ter misericórdia daquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, e até daquelas pessoas que fazem parte, né, do nosso meio, mas que por algum motivo estão passando por alguma dificuldade, passando por algum problema. Então, Jesus quer nos devolver e quer nos curar a visão espiritual, para que a gente possa olhar para o nosso próximo e sentir a necessidade dele e ajudá-lo da maneira como deve ser a vida de um cristão. E aqui a gente vê também outra coisa que nessas palavras do cego, ele fala: Senhor, que eu volte a ver. Então é muito comum, né? E isso é bíblico, mas muita gente acaba usando isso de uma maneira errada. A questão do Deus vai nos restituir, né? Então aqui a gente pode fazer a seguinte aplicação: Deus quer nos restituir, mas Ele vai nos restituir de acordo com a vontade dEle, né? Isso é bíblico. A gente vê, acho que o maior exemplo disso é a história de Jó, né? Que Jó foi um grande servo de Deus, homem de Deus, e que ele não pecou, e que ele sofreu tudo aquilo que um ser humano não conseguiria, né, aguentar, suportar, né? Ele perdeu tudo, ele perdeu até a saúde, né? Perdeu a esposa, perdeu os filhos, e ele continuou adorando ao nosso Deus, continuou servindo a Deus, né? Até que num determinado momento Deus então restitui a ele em dobro, né? Ele, que era um homem muito rico, né? Ele perdeu tudo, só que aí no final, por ele ser uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, ele não ter em nenhum momento blasfemado contra Deus, Deus então restituiu tudo aquilo que ele perdeu em dobro, né? Então aqui a gente vê no final desse milagre, dessa história que nós acabamos de ver, que Jesus ele então está restituindo a visão que ele havia perdido, né? Por quê? Porque ele creu, ele teve fé, né? Então, como ele diz aqui no versículo 42, Jesus então disse: vê, a tua fé te salvou. Então, irmãos, muitas vezes, pela nossa fé, ou seja, pela maneira correta, nós vamos até Deus, a gente tem um encontro com Jesus, e Jesus então vai perguntar para nós: o que você quer que eu te faça? Né? E se o nosso objetivo for dentro daquilo que agrada ao nosso Deus, dentro da palavra de Deus, nosso objetivo primeiro é louvar a Deus, é ter fé em Deus, a gente está ali pela fé, então Deus vai nos restituir de acordo com a vontade dEle, né? E não de acordo com aquilo que nós queremos, né? Então a gente vê que tem muitas pessoas que ainda fazem parte da multidão, que ainda estão buscando a Jesus, não pelo fato de adorar a Jesus, mas estão querendo a restituição, né? Que acha que elas perderam e que Deus tem a obrigação de restituir, de devolver aquilo que elas perderam. E na verdade não é. Deus vai fazer a vontade dEle sempre, somente a vontade dEle.
Então, é como na oração do Pai Nosso, né? Orarmos para que seja feita a vontade de Deus, e não a nossa vontade. E já caminhamos para o finalzinho, né? O versículo então, 43, então ele fala: na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Aqui, irmãos, a gente vê que nesse ponto aqui já muitas pessoas não conseguem fazer o que o cego de Jericó fez. Depois de receber a bênção, receber o milagre, receber a cura, que é imediatamente ele já continuou seguindo a Jesus, já continuou louvando, né, e glorificando a Deus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Porque o objetivo de Jesus fazer milagres não é simplesmente curar as pessoas, mas o objetivo dos milagres é glorificar a Deus, é mostrar o poder de Deus. Então Jesus operava milagres não para mostrar que ele era filho de Deus, que ele tinha poderes, mas para mostrar que ele era o filho de Deus e ele tinha sido enviado por Deus para que as pessoas conhecessem a esse Deus. Então, o nosso objetivo, irmãos, então, quando tivermos um encontro com Jesus, é continuarmos servindo e adorando ao nosso Deus. Então, espiritualmente, o cego de Jericó, ele voltou a ver e ele recuperou então as duas visões, a visão física, mas principalmente a visão espiritual, porque ele viu que ele estava adorando, ele tinha acabado de ser curado, ele poderia perfeitamente voltar para a casa dele, continuar a vida dele, com a família dele, mas não, ele decidiu continuar com Jesus, continuar glorificando a Deus, servindo a Deus, e através daquele milagre, através daquele testemunho, muitas pessoas então passaram a crer em Deus e passou a glorificar a Deus. Então aqui a gente faz uma aplicação, irmãos, nessa passagem, nesse milagre, é que Deus, ele ainda está à procura de verdadeiros adoradores, e Deus é o mesmo. Deus, ele não mudou, ele continua operando milagres, ele continua no meio do seu povo, curando, salvando, fazendo a obra dele, mas ele quer que nós tenhamos essa visão espiritual. Ele não quer simplesmente nos curar fisicamente, mas o objetivo principal da vinda de Jesus, de nós adorarmos a Jesus, é glorificar o nosso Deus, é servir ao nosso Deus. Então, que nós possamos então tirar desse texto a recuperação, né, ou o milagre, a conquistar novamente a visão espiritual. Então, que Deus possa estar nos trabalhando nos nossos corações, continuar falando conosco, porque com certeza, todos os dias, nós temos grandes experiências com o nosso Deus, ou pequenas experiências que somadas, né, vão ser grandes, mas a gente vai ter grandes motivos para estar adorando a esse Deus tão maravilhoso. Então, só o fato de nós acordarmos pela manhã, todos os dias, né, só o fato de nós termos paz no nosso coração, isso já é motivo mais do que suficiente de nós glorificarmos ao nosso Deus, nós adorarmos a esse Deus. Então, mesmo que na sua vida você não tenha grandes milagres para contar, Jesus me curou, eu era coxo, agora estou andando, eu era cego, agora estou vendo. Mesmo que você não tenha esses grandes milagres para contar, mas só o fato de você amanhã
acordar pela manhã, só o fato de você conseguir ter uma noite de sono tranquila, né, como diz lá nos Salmos, né, você conseguir dormir, né, uma noite tranquila de sono, só isso já é um milagre de Deus, já é bênção de Deus. Porque enquanto você estiver passando uma noite de sono, quantas pessoas vão estar tendo uma noite de insônia? Né? Insônia muitas vezes por causa do pecado, né? Muitas vezes por causa de consequências do pecado. As coisas que elas fizeram, que a consciência fica cobrando, o inimigo fica acusando, né? Então, só o fato de a gente conseguir ter uma noite de sono tranquila já é motivo para a gente glorificar o nosso Deus, para a gente continuar adorando a esse Deus. Amém? Então, que a gente possa não estar simplesmente procurando grandes milagres, mas ter uma visão espiritual dos pequenos milagres que Deus vai estar fazendo dia após dia, cuidando da sua igreja, né? A gente está vivendo, né, por incrível que pareça, nós estamos no meio de uma guerra mesmo, né? Lá na Rússia, na Ucrânia, está tendo uma guerra e a gente está vendo isso pela televisão. E não é um videogame, é uma guerra mesmo, né? Está acontecendo e a gente está conseguindo assistir isso pela televisão ao vivo, né? Ou seja, está acontecendo lá, a gente está vendo aqui, né? Então, no meio de uma guerra, né, Deus tem nos preservado. Claro que as consequências ainda estão chegando, né, até nós, mas Deus está nos livrando, Deus está nos guardando, nos abençoando a cada dia. Amém? Amém. Então que Deus possa continuar falando conosco, continuar operando esses pequenos milagres e grandes milagres também, né? Porque Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, Deus nos abençoe e que a gente possa continuar servindo a esse Deus, buscando sempre, né, essa visão espiritual. Amém? Eu estava pregando, eu estava olhando o texto. Imagina essa pergunta para você, Jesus te perguntando isso: o que você quer que eu faça na sua vida? Pensa aí. Imagina Jesus perguntando para você agora: o que você quer que eu faça com você? Qual que seria a sua resposta para o Senhor? Mas aí a grande sacada do texto que o pastor concluiu muito bem, que é o versículo 43, que isso que você pensou em agora tenha que ser em adoração ao Senhor e fazer outras pessoas adorarem ao Senhor. Se você pensou em alguma coisa para si e isso encerra em você mesmo, você não cumpriu com o objetivo, você não pediu certo. Agora, se o que Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Aí você: Senhor, o cego falou, eu quero ver. E quando Jesus cura, ele adora ao Senhor e outros também adoram ao Senhor. Então, o que nós temos pedido ao Senhor para que Ele faça nas nossas vidas possa ser em adoração ao Senhor e que outras pessoas possam adorar também. Amém? Deus abençoe, pastor, sua vida. O pastor Carlos gosta de encerrar depois da mensagem a live, né? Então a gente vai estar encerrando. Você que é daqui de Ribeirão Preto também, que está acompanhando a nossa live, venha participar conosco. Sai do sofá aí, querido. Vem participar com a gente aqui em adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, enfim, toda a sua família.